Bom, pessoal, aqui é o Leandro Ramos para mais uma videoaula, e nessa videoaula eu quero abordar um assunto bem interessante, que é backup. Eu já tenho várias videoaulas no site professorramos.com que abordam backup do ponto de vista de um administrador de sistemas, ou seja, da pessoa que está administrando um servidor 2008 ou 2003 server. Eu quero abordar agora o backup, utilizando o software Cobian Backup, agora do ponto de vista do usuário, ou seja, fazer o backup na máquina do cliente, um backup local. Quantos usuários não se veem apuros aí, porque perderam seus arquivos devido a diversos fatores, como por exemplo, uma exclusão acidental, vírus, teve que formatar a máquina para instalar um novo sistema, e aí fica naquele problema, né? Puxa, eu não fiz backup dos meus arquivos, aí você tem que pagar às vezes até para um técnico recuperar essa informação. Você pode assistir aula sobre recuperação de arquivos perdidos clicando nessa imagem que apareceu aí na tela. Eu vou usar um software freeware que é o Cobian Backup. Você pode baixar o software no Baixa Aqui mesmo. Acesse o site do Baixa Aqui, faz uma pesquisa, Cobian Backup. A versão que eu estou usando agora é a 10.11. É um software freeware para Windows 7 em português. Também funciona no XP e no Vista. Eu já fiz download do programa aqui, ele é extremamente pequeno. Algo em torno de 14.7 megas. Eu vou executar a instalação. Duplo clique, executar. A primeira coisa que ele me pergunta é o idioma que eu vou instalar o software. Vou escolher aqui português. Ele tem português de Portugal e português do Brasil, então português BR. Já ficou em português aqui, ó. Próximo. Ele pergunta sobre a licença, vou dizer que eu aceito. Próximo. Onde ele vai instalar um software. Próximo. Como que eu vou instalar esse aplicativo? É bem interessante aqui entender uma coisa. O normal é você instalar ele como um serviço, ou seja, ele vai ser um serviço que vai inicializar junto com o sistema operacional, junto com o Windows. E aqui na opção de serviço, eu posso utilizar uma conta. Por exemplo, vim aqui cadastrar um usuário de um domínio. Por exemplo, o domínio professorramos.com / o nome do usuário, por exemplo, administrador, e definir a senha. Ou eu posso usar uma conta no meu sistema local. E aí você vai usar a opção de acordo com a infraestrutura que você tem de domínio ou usuário local. Aqui eu estou fazendo no caso de uma máquina que não está no domínio. Vou dar um próximo. Ele me disse que do jeito que está sendo instalado como serviço, ele não vai acessar a rede, mas não é minha intenção fazer backup de rede. É a minha intenção fazer backup dos arquivos locais do usuário, então vou dizer que sim. E próximo. Nota que ele disse que a instalação foi completada com sucesso. Ele me deu uma mensagem aqui próximo ao relógio. Bem-vindo ao Cobian. Eu vou clicar em feito. Está aí, estou com o meu aplicativo instalado. Agora aqui próximo ao meu relógio, eu tenho um ícone do software aqui, ó, Cobian Backup 10. Vou clicar duas vezes e ele já abre o aplicativo para mim. Note que o programa foi instalado em português, mas está em inglês. Então eu vou vir aqui em Tools, Options, e aqui eu já posso mudar o idioma dele, escolhendo novamente Português Brasil. Ok. Pronto, agora o programa está em português, ó, lista, tarefa, histórico de backup. Então agora que eu estou com o software instalado em português, eu vou criar uma nova tarefa de backup. Vou vir aqui no menu tarefa, nova tarefa, ou a tecla de atalho Ctrl A. Aqui nova tarefa, eu vou dar um nome para essa tarefa. Então tá lá, backup professorramos.com. Aqui nessa caixa, além do nome do backup, eu posso escolher incluir os subdiretórios, criar backup separado utilizando marca de tempo, ou seja, vai criar vários backups ao longo do agendamento. E o tipo de backup, aqui eu tenho o completo, que ele vai copiar todos os arquivos, o incremental e o diferencial, que vai copiar apenas os arquivos que foram alterados desde o último backup completo, e o fantasma, que na verdade não é para executar um backup, é só para executar algum tipo de rotina ou tarefa. Então os backups que eu tenho aqui são diferencial, incremental e completo. Logicamente que o primeiro backup deve ser um backup completo. Os demais backups
podem ser um backup incremental ou diferencial, que na verdade vai ser o quê? Apenas os arquivos que foram alterados desde o backup completo. Se você quiser aprender mais sobre essa teoria do que é um backup completo, ou normal, incremental ou diferencial, você pode clicar no ícone que apareceu aí na tela e você vai ser redirecionado para uma outra videoaula onde eu abordo esse assunto dentro do Windows 2003 Server com mais ênfase nessa teoria. Eu vou escolher aqui um backup completo, eu vou vir aqui para arquivos. Aqui em arquivos eu vou adicionar a origem, o que é que eu quero fazer backup, e aqui aonde vai ser o destino, onde ele vai guardar esse backup. Então eu vou clicar em adicionar. Eu posso escolher arquivos, diretório, FTP ou manualmente. Vou escolher aqui um diretório. Vou selecionar aqui a área de trabalho. Vou selecionar também aqui em adicionar diretório. Vou escolher aqui em computador C2 pontos. Usuários. Leandro Ramos. E vou adicionar aqui a pasta documentos. Então, vou fazer backup dos meus documentos e do desktop desse usuário. Aqui você pode adicionar quantas pastas ou arquivos você achar necessário. O destino onde eu vou colocar o backup, eu posso colocar esse backup num HD externo, eu posso colocar esse backup num segundo HD na minha máquina, eu posso colocar esse backup num pendrive, por que não? Então, vou clicar aqui em adicionar, diretório, e vou dizer que eu vou salvar meu backup aqui no computador. No meu caso, eu vou escolher uma unidade, que é um pendrive, ó, Multiboot H. E dentro do Multiboot H vou criar uma pasta chamada BK. Ok. Então ele vai fazer o backup desse conteúdo dentro desse destino. Eu vou vir aqui agora em programar. Aqui eu posso programar como vai ser feito o backup, ó, diariamente, ou seja, todo dia. Eu posso escolher uma única vez, só agora. Eu posso escolher semanalmente, eu posso colocar os dias da semana, por exemplo, segunda, quarta e sexta e sábado. Eu posso definir então quais dias da semana eu quero, ou só no domingo. Eu posso escolher aqui mensalmente, informar em que hora, em que dia do mês. Anualmente, uma vez por ano, numa data definida. Cronômetro, que seria de quanto em quanto tempo, em quantos minutos ele faz esse backup. Bem interessante essa opção. E manualmente. Aqui no meu caso eu vou escolher diariamente. Então todo dia eu vou definir a hora aqui. Ele está pedindo às 20h54. Eu vou pedir para ele executar esse backup às 20h20. Ou melhor, às 20h15. Então todo dia às 20h15 ele vai fazer o backup. Aqui em arquivo compactado, eu posso escolher para compactar o meu backup. Aqui o padrão é sem compactação. Eu posso escolher compactar zip ou compactar 7-zip, que é aquele 7-zip. Eu vou escolher compactar zip. Eu posso escolher dividir em vários arquivos. Sem partir, ele vai criar um único arquivo com backup. Eu posso definir para ele, por exemplo, dividir em vários arquivos de 650 MB, 250 MB, 100 MB, assim por diante. Eu vou escolher aqui sem partir mesmo. Aqui eu posso escolher uma criptografia, para esse backup ser criptografado. Tem vários métodos de criptografia aqui, DES, Bluefish, entre outros. Eu vou escolher aqui sem criptografia para o meu backup executar mais rápido. Exclusões. Eu posso tirar alguns arquivos do meu backup. Eu escolhi a pasta, por exemplo, mas talvez tenha algumas pastas ali dentro que não me interessam. Então eu posso colocar uma exclusão de arquivos e escolher quais arquivos eu quero tirar. Por exemplo, adicionar arquivos e escolher um arquivo que eu não quero que faça parte do backup. Eu não tenho nenhum arquivo para excluir. Aqui em eventos eu posso adicionar alguma programação aqui. Por exemplo, pedir para ele fechar o Word se o Word estiver aberto ou coisas do tipo. Aqui eu clico em adicionar. E eu posso pausar, executar e aguardar, encerrar um programa. Por exemplo, aqui em encerrar o programa eu posso colocar o nome da janela, o que vem escrito em cima da janela, e pedir para ele fechar esse programa. Por exemplo, fechar o Word se estiver aberto na hora do backup. Não vou acrescentar nenhum evento. Vou dar um OK aqui. Está agendado o meu backup, professor Ramos, aqui, toda a configuração do backup. Então, às 20h15, esse backup vai executar na minha máquina. Vamos aguardar. Vou forçar agora para ele executar essa tarefa, então vou dar um direito aqui no backup. E vou escolher aqui, ó, executar as tarefas selecionadas. Ok. E nota que ele mostrou aqui para mim próximo do relógio, ó, Kobe Backup 10 iniciou. E você pode ver o backup sendo executado aqui no software.
Logicamente que esse backup está agendado para acontecer todo dia em um horário estipulado. Vamos aguardar agora enquanto o backup acontece. Então tá aqui, ó, a mensagem, ó, backup terminado, arquivos processados 1206, arquivos backupeados, erro 0. Eu vou mostrar aqui no pendrive. Que ele fez 2 vezes o backup, uma que eu agendei e uma que eu forcei. Os dois juntos 2,21 GB. E o backup aqui de 1,10 GB. Vou clicar 2 vezes para ele abrir o arquivo no WinRAR. E você consegue ver todas as pastas e arquivos que eu tinha aqui nos meus documentos backupeado. Então isso aí é uma ferramenta muito útil, muito interessante para realizar backup na máquina do cliente. É bem interessante porque você agenda, não precisa estar fazendo manualmente, o backup acontece de forma automática e você tem uma ferramenta para evitar que ele veja, perdi meus arquivos e tal. Você tem um backup tranquilo, feito automaticamente pelo Cobham Backup. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha aí para a aula. E essas e outras videoaulas você vê no meu site, professorramos.com, compartilhando conhecimento.